E eu vi ela há poucos dias atrás, eu li ela há poucos dias atrás. Eu me lembrei dessa história, compartilhei com a minha igreja no culto de quarta-feira passada. E Deus tocou no meu coração para compartilhar com os irmãos aqui agora, queridos. Essa história, ela fala de um certo homem, amém? Vamos colocar o seguinte, é uma parábola, amém? O que é uma parábola? Jesus ele usava muitas parábolas, né? Para ilustrar, para falar alguma coisa, para apresentar alguma coisa. E essa história, querido, ela não é uma história bíblica, mas tem um grande força na palavra de Deus, amém? Porque ela fala de um homem, como um homem, e fala de um rei. Esse rei, amados, ele era um grande rei na Pérsia, muito forte, muito poderoso, um dos grandes reis da Pérsia. E esse rei, como aconteceu no tempo de Daniel, no que Daniel foi levado para a Babilônia, como aconteceu no tempo de Naamã, quando uma menina também foi tirada do povo de Jerusalém, de Israel, e foi levado para a Síria, né, para a casa de Naamã. Esse homem também, ele era um homem, um servo do Senhor, um homem usado por Deus, um dos homens usado pelo Senhor, que foi tirado da sua casa, foi tirado da sua família. Quando esse rei, o exército desse rei passou pela Judeia, ele pegou esse homem e levou ele em cativeiro junto com muitos outros, né? Junto com muitos que foram levados em cativeiro para a Pérsia. E esse homem também foi levado. Mas esse homem, como aqueles grandes homens de Deus que nós conhecemos, Daniel, Mesaque, Sadraque, Abidnego e muitos outros profetas do Senhor, muitos outros homens de Deus, como aquela menina que estava na casa de Naamã, né, que nós já vimos a história de Naamã, aquela menina que estava lá na casa de Naamã, esse homem também era um homem temente a Deus, servo do Senhor e usado de uma forma sobrenatural pelo Deus Todo-Poderoso. E no entanto, Deus permitiu que ele fosse levado, como muitos foram levados do povo hebreu, levado para viver em cativeiro na Pérsia. Esse homem lá no reinado da Pérsia, ele foi colocado, era um homem que era servo do Senhor, e que servia a Deus com tanta intensidade, com tanta integridade. Ele colocava a Deus em primeiro lugar, e mesmo ele tendo sido levado em cativeiro para a Pérsia, ele era um homem que habitava no esconderijo do Altíssimo, aleluia. É um homem que descansava na sombra do Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. E esse homem, ele dava testemunho lá na Pérsia, e era tão forte, né? Tão forte o poder de Deus na vida dele. Ele era um representante, um embaixador de Deus na Pérsia ali, que o rei ficou maravilhado com a unção e o poder de Deus sobre a vida daquele homem. Assim como o rei Nabucodonosor ficou maravilhado com Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego, esse rei também ficou maravilhado com esse homem lá na Pérsia, né? Eu não sei o nome dele, não vou citar nome porque eu não sei o nome dele, mas como nessa história a palavra fala que esse homem ele foi colocado em um lugar de destaque no reino da Pérsia. Ele foi colocado em um lugar de destaque, e tudo que o rei fazia, aquele homem estava do lado do rei, aleluia. Aquele homem estava ali junto com o rei, aquele homem comia os melhores alimentos que o rei comia, aquele homem vestia roupas boas vestes, mesmo sendo levado como escravo, onde muitos eram humilhados, mas aquele homem não. Aquele homem era servo do Deus Altíssimo e estava ali lado a lado com o rei. Mas aquele homem, por que ele se destacava naquele reino? Por que ele se destacava em todo lugar que ele estava? Porque aquele homem tinha uma frase básica na vida dele, que ele seguia aquela frase e ele sempre dizia: tudo que Deus faz é bom. Repete comigo: tudo que Deus faz é bom. Aleluia. Aquele homem sempre dizia essa frase, né? Tudo que Deus faz é bom. Acontecia ali, ia para uma batalha e tal, e tudo que Deus faz é bom. Vencia a guerra, tudo que Deus faz é bom. Aí estava ali no cativeiro, né? Tudo que Deus faz é bom. O rei chegou e falou assim: como que você consegue dizer assim, tudo que Deus faz é bom? Eu tirei você da sua nação, do seu povo, da sua família, trouxe você para aqui. Ele virava: meu rei, assim, né? Eu te
digo da mesma forma, tudo que Deus faz é bom, porque hoje eu estou aqui ao lado do rei do reinado. Hoje eu estou aqui ao lado do grande rei, né, da Pérsia. E aquele homem sempre dizia: tudo que Deus faz é bom. Aleluia. Mas aí, queridos, acontecia que aquele rei, ele gostava de algumas vezes ir na frente de batalha. Não era costume dos reis da Pérsia ir em frente de batalha. Mas aquele rei, ele disse: ó, hoje eu vou em uma batalha, hoje eu vou em uma guerra. Porque era um povo que já era determinado, um povo que seria conquistado e vencido pelo aquele reino da Pérsia. E ele determinou: hoje eu vou para a guerra junto com os meus soldados, né? Não era esse o costume dos reis da Pérsia, não. Eles colocavam os melhores capitães na batalha, na guerra, mas os reis não da Pérsia, eles não iam em frente de batalha. Mas aquele rei, ele decidiu: eu vou em frente de batalha, eu vou nessa guerra. E ali, amados, quando aquele rei estava na batalha, no meio da guerra, aconteceu que um dos bárbaros inimigos chegou e com o seu machado golpeou o escudo daquele rei, e o escudo se quebrou. E na hora que o escudo se quebrou, o escudo quebrou tão forte e intensamente que atravessou uma parte do escudo e arrancou 2 dos dedos daquele rei. E na batalha o rei perdeu 2 dedos. Ele começou ali, na hora que ele viu aquele sangue esguichando na mão, começou a passar mal. Os soldados pegaram ele, levaram ele ali para ser cuidado, levaram ele para o seu reino. Chegou ali, ele ficou um tempo para se recuperar daquele ferimento, daquela ferida. Já passou um tempo, né, ali se recuperando. E quando aquele servo teve a oportunidade de chegar diante do rei, ele vira para o rei, né? O rei fala assim: estou muito triste, né? Estou muito triste porque hoje eu sou um rei mutilado. Hoje eu sou um rei que tem apenas 3 dedos em uma das minhas mãos, e eu sou um rei mutilado, por isso eu estou muito triste. Me dê uma palavra de consolo, meu servo. E aquele servo vira e fala: tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. O rei ficou: peraí, que isso? Deus arrancou meus 2 dedos? Perdi 2 dedos. Esse rapaz, esse homem vem falar comigo que tudo que Deus faz é bom? Eu perdi 2 dedos, eu estou aqui mutilado, eu estou aqui sentindo dor, eu estou aqui passando mal. Esse homem fala que tudo que Deus faz é bom? Ele falou: você tem certeza? E aquele servo vira e fala de novo: tudo que Deus faz é bom. E aquele rei, ele fica irado, ele começa a ficar nervoso: não, você está zombando de mim, você está debochando de mim. E ele fala pela 3ª vez: tudo que Deus faz é bom. E ali aquele rei, ele tão irado, ele fala assim: não, você vai para o cárcere, vai ser encarcerado, arranca as roupas bonitas que ele está vestindo, tira metade da porção de alimento que ele come, coloca ele no cárcere, porque ele está debochando de mim. Ele vai ter que aprender, ele vai ter que aprender. Quando ele parar de falar isso, tudo que Deus faz é bom, aí eu vou tirar ele do cárcere, eu vou tirar ele dessa situação. Ali passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, aquele homem ali encarcerado, aquele homem ali preso, e sempre com a mesma frase: tudo que Deus faz é bom, né? O rei se recuperou, a mão parou de doer, cicatrizou aonde ele havia perdido os 2 dedos, e como era de costume, sempre iam em grandes expedições. E da Pérsia, esse rei, ele decidiu ir em uma expedição na África. E nessa expedição na África, era uma expedição de conquista, de desbravamento. Ele chegando num certo lugar, aconteceu que naquela expedição da África, queridos, eles caíram no meio de uma grande tribo de bárbaros canibais, né? Além de bárbaros, eram canibais, e começaram a matar o exército daquele rei, os que acompanhavam o rei naquela expedição, e se alimentar da carne de todos eles, né? E aquele exército canibais começou a matar, e matava um por um, tirava a vida de um, tirava a vida de outro, assava, tirava a vida de outro, assava, comia a carne daquelas pessoas, e foi contando. O rei já estava desesperado, né? Porque já estava chegando a vez dele, estava chegando a hora dele. E quando chegou na hora do rei, ali os canibais se prepararam para esmagar a cabeça do rei, para matar o rei, e se prepararam para tirar a vida dele. E na hora que chegaram perto dele, aquele rei levantou a mão, que tinha apenas 3 dedos, e gritou: por favor,
não me mate. Na hora que aquele rei levantou a mão, que tinha apenas 3 dedos, né? Aquela mão que tinha apenas 3 dedos, ali então, todos aqueles bárbaros canibais começaram a gritar e se colocaram de joelhos na frente do rei. Todos aqueles canibais se colocaram de joelhos na frente do rei, e o rei sem entender por quê, mas na hora que o rei percebeu que todos estavam ajoelhados, o rei viu logo atrás a divindade, uma grande estátua que era o Deus que aqueles canibais acreditavam, era o Deus daqueles canibais, e aquele Deus que os canibais acreditavam tinha 3 dedos em cada mão, ou seja, era apenas 3 dedos. Aí então o rei começou a entender que tudo que Deus faz é bom, aleluia. E o rei, ele voltando ali para casa, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí então o rei foi libertado, junto com os seus soldados, conseguiu sair daquela tribo. Foram com os que haviam sobrado, né, que não haviam sido mortos. Poucos deles, a maioria já estava morto. Poucos que sobraram voltaram com o rei para o seu reinado, para a Pérsia. Quando chegaram ali, a primeira coisa que o rei fez, falou assim: ó, vai lá, solta o meu servo, dá a ele o melhor alimento, dá a ele a melhor roupa, coloca uma cadeia de ouro no pescoço dele, coloca uma veste de púrpura, viste ele com a veste de linho púrpuro, dê a ele o melhor. Eu quero o melhor banquete para o meu servo. Eu quero o melhor banquete para o meu servo. E depois eu vou ver como que eu vou falar com ele, como que eu vou ter cara de chegar perto para falar com ele. Ali então eles tiraram aquele servo ali da cadeia, levaram ele, colocaram a mesa, aquela mesa bonita, né, de alimentos, né, aquela mesa caprichada de alimentos, vestiram ele com a melhor roupa, né, colocaram uma corrente de ouro no pescoço dele, uma cadeia de ouro no pescoço dele. Aquele servo estava ali, ó, parecendo um rei, aleluia. Ele estava parecendo um rei, de tão bonito que ele estava ali, bem vestido, bem trajado, né? E ali ele estava bem vestido, e chegou ali o rei. E o rei, o que acontece? O rei ficou tão sensibilizado que ele chegou diante daquele servo, e o rei se colocou de joelho diante do servo, né? O rei se colocou de joelho diante daquele servo, baixou a cabeça e falou: meu servo, me perdoa porque eu fui um rei injusto. Você me disse que tudo que o seu Deus faz é bom, e eu não acreditei, mas o seu Deus me provou isso. O seu Deus me provou que tudo que ele faz é bom, porque quando nós caímos numa tribo de canibal, todos, a maior parte, né, da realeza dos que estavam comigo foram devorados pelos canibais. A maior parte foram devorados, mas eu não fui devorado, porque na hora que eu levantei a minha mão, que tinha apenas 3 dedos, todos se curvaram, todos se abaixaram, e ali então perceberam, né? Todos se abaixaram e perceberam, né? Que eu pude perceber que o meu Deus, né? O meu Deus, o seu Deus, ela havia feito ali eu ter perdido os dedos, para que eles me comparassem com a divindade deles, com o Deus deles, e eu percebi, né, que o Deus deles tinha apenas 3 dedos. Por isso, né, ali eu fui libertado. O seu Deus me livrou da morte, porque eu tinha 3 dedos. O seu Deus permitiu que eu perdesse 2 dedos, para que eu, num breve futuro, tivesse o livramento de morte, e hoje eu estou aqui com vida. Aleluia, glória a Deus. Ali então aquele servo, né, aquele rei vira para o servo, agradece, né, fala assim, glorificado seja o nome do seu Deus. E ali aquele servo, né, ele vira para o rei e diz aquela mesma frase: tudo que Deus faz é bom, aleluia. Tudo que Deus faz é bom. Amados, aquele rei pensou: peraí, eu fui injusto com o meu servo, eu coloquei ele numa cadeia, ele foi mal alimentado, ele foi mal cuidado lá na cadeia, ele poderia estar, num lugar de destaque, mas estava na cadeia, estava no
cárcere, e ele poderia, né, estar num lugar melhor. E ele fala: como que você pode, mesmo assim, tendo ficado injustamente todo esse tempo na cadeia, como que você ainda pode dizer que tudo que Deus faz é bom? E aquele servo, ele vira para o rei e fala: meu rei, tudo que Deus faz é bom, porque se eu não estivesse lá dentro da cadeia, eu estaria agora dentro da barriga dos canibais também. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar esse nosso Deus? Aleluia. Glória a Deus. Se eu não estivesse na cadeia, eu estou na barriga dos canibais. Não é verdade? Por isso, queridos, a moral, né, dessa parábola é: tudo que Deus faz é bom. Amém? Sabia que é bom você estar aqui hoje? Amém. Deus permitiu que muitos estivessem aqui hoje, porque Ele está te dando livramento de morte. Graças a Deus. Você, como a minha esposa missionária Luciana falou aqui, você escolheu a melhor parte, né? Quando Marta e Maria estavam cuidando da casa lá, né? Maria chegou para Marta e falou assim: Marta, Jesus, olha só, ela está aí parada, está aí sem fazer nada, eu estou trabalhando igual uma doida, eu faço comida, eu limpo casa, eu arrumo isso, eu arrumo aquilo, e ela está aí parada ouvindo o Senhor falar. Jesus falou: ela escolheu a melhor parte. Amém? Você escolheu a melhor parte, porque tudo que o nosso Deus faz é bom. E aqui, resumindo isso, querido, não murmure pelo que Deus tem feito na sua vida, não reclame pelo que Deus tem feito na sua vida. Aprenda a todo dia, a todo momento, a todo instante. Guarde essa passagem aí, Teve pessoa que chegou para mim e falou: pastor, depois que você falou essa parábola, né, no outro dia de manhã, ou seja, na quinta-feira passada, na quinta-feira de manhã, a pessoa falou comigo: pastor, eu lembrei daquela passagem, tudo que Deus faz é bom, né? Eu estou passando por provação, mas Deus vai me livrar, porque tudo que Ele faz é bom, e tudo tem um momento certo, tem a hora certa, a hora ideal. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, meu querido, ele descansa na sombra do Deus Todo-Poderoso. Eu falo contigo, eu te dou um conselho: está passando por luta, está passando por batalha, está difícil a situação, descansa no Senhor, habita no Senhor, deixa descansar na presença dEle, em nome de Jesus. Encontre morada em Deus. Encontre morada em Deus. Amém? Esconda no esconderijo do Senhor. Amém? Porque no esconderijo do Senhor você tem proteção. No esconderijo do Altíssimo você tem cuidado. No esconderijo do Altíssimo você tem alimento. No esconderijo do Altíssimo você tem força, né? Porque não é você que se sustenta, não é nós que nos sustentamos com a nossa força, não, mas nós somos sustentados pela força do Deus Todo-Poderoso, Ele que cuida de nós, Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Deus Todo-Poderoso. Glória! Tem lugar melhor para descansar, meu irmão? Tem lugar melhor para descansar? Descansa no Senhor. Amém? Descansa no Senhor. Muitas vezes as pessoas murmuram e reclamam porque não está descansando no Senhor. Muitas vezes as pessoas murmuram e reclamam, as pessoas ficam chateadas, magoadas, deprimidas, as pessoas procuram os caminhos errados porque não está descansando em Deus. Começa a descansar no Senhor. Amém? Descansa nele. Está tendo problema? Glória a Deus, tudo que Deus faz é bom. Eu sei que esse problema, se não for, né, para mim vencer essa batalha, ele vai ser para minha experiência, para o meu conhecimento, para que eu possa ter um aprendizado de vida. Meu querido, quando nós descansamos no Senhor, nós encaramos as lutas e as provações como batalhas a qual nós enfrentamos e aprendemos com essa batalha. Você está aqui em um momento de aprendizado. Amém? Você está aqui para aprender. Amém? Você está aqui para aprender. Muitas vezes é difícil, está longe da família, é difícil, está longe da sua casa,
casa, é difícil? Está longe do seu trabalho? Está difícil? Está difícil sim. É difícil ficar longe do trabalho, ficar longe da família, ficar longe da sociedade, ficar longe de muitos. Mas uma coisa eu aprendi, querido, para a honra e para a glória do Senhor. Eu sou uma pessoa que já rodei esse Brasilzão todo aí, ó. Já tive em São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Já rodei esse Brasil todo aí, levando a palavra de Deus. Brasília, já estive pregando a palavra de Deus. E para a honra e para a glória do Senhor, já passei em lugares ruins, já passei em lugares difíceis, mas em todo lugar a qual Deus tem nos levado, eu tenho colocado Deus como a minha habitação. Amém? Falo com você, ó. Tem uma casa onde eu vou lá, descanso, estou com a minha família lá. Mas onde que Deus quiser me levar, Ele me leva. Amém? Onde Deus quiser me colocar, Ele me coloca, porque eu estou na disposição dEle. Hoje aqui, ó, dia abençoado, convivendo com os meus irmãos aqui, né? Meus amados irmãos, foi um dia muito gostoso, um dia abençoado, né? Uma tarde abençoada, uma manhã abençoada com os irmãos aqui. Foi muito bom passar o dia com vocês aqui hoje. Foi muito bom passar esse dia aqui, né? Acho que foi a primeira vez que nós tivemos esse privilégio, né? Primeira vez, tivemos aqui tantas e tantas vezes, mas toda vez é correndo, né, pastora Márcia? A gente vem correndo, não tem tempo de ter essa descontração, de passar abençoado igual foi hoje. E para a honra e para a glória do Senhor, fiquei muito feliz. Eu me senti hoje em casa. Amém? Senti aqui como se eu estivesse em casa, para a honra e para a glória do Senhor. E fazendo o que eu mais gosto, né? Fazendo um trabalho de desenho, uma obra de arte, coisa que eu amo. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. E para a honra e para a glória do Senhor, Deus, Ele coloca pessoas no nosso caminho, Ele coloca pessoas na nossa vida, para que nós possamos termos como família. Amém? Deus colocou a cada irmão, a cada irmã aqui como família. Amém? Deus colocou você como família, um cuidando do outro, um cuidando do outro. Hoje eu tive uma experiência triste, né? Quando o jovem não queria ficar mais, o jovem queria ir embora, né? Estava determinado. Cheguei aqui, ainda tentei conversar com ele ainda, conversei, falei com ele: você sabe que você saindo daqui, o diabo vai estar com um laço de morte para você lá fora, né? Ele falou: eu sei, mas eu quero sair. Então nós não podemos fazer nada. Irmão, olha aqui, ó. Nada te prende você aqui, sabia disso? É verdade. Eu tenho certeza, né? Você sair fugido, né? Não quer sair. Se você chegar a conversar com a pastora Márcia, com o pastor Diogo, né? Eu creio que eles vão conversar com você. Eles querem que você continue para o tratamento, continue para receber a bênção por completo na sua vida, né? Mas ninguém vai te prender. Você não está preso. Amém? Nós não estamos presos. Você está entre família. Amém? Você está entre família. E sabe onde você está morando? No esconderijo do Altíssimo. Esse é o nosso lugar. É no esconderijo do Altíssimo. Está passando por luta, está difícil, ó. Senhor, me protege, me guarda, me fortalece. Porque eu li lá na tua palavra, está escrito lá na tua palavra, Pai, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Senhor Todo-Poderoso. E eu digo agora: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força. No Senhor eu confiarei, no Senhor eu confiarei, no Senhor eu confiarei. Aleluia, aleluia. Repete comigo, ó. Eu preciso cada dia habitar no esconderijo do Altíssimo. Querido, você acha que teríamos problemas se em todo momento nós estivéssemos no esconderijo do Altíssimo? Teria problema? Não tem. Porque o Senhor nos sustenta, nos fortalece. Salmo 23, ó. Está escrito lá em Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Mas eu prefiro a versão original, né, da Bíblia, que diz o seguinte, ó: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Aleluia. Eu não preciso de mais nada, né? Ele sustenta em
tudo, Ele sustenta a minha vida, Ele é a minha força, Ele é o meu porto seguro, Ele é o meu alimento, Ele é a minha justiça, Ele é o meu caminho, Ele é a água que sacia a minha sede, Ele é o alimento que me fortalece e me sustenta, Ele é a força, Ele é o lugar onde eu posso descansar, a minha cama. Oh, glória a Deus, o Senhor é a minha cama, né? Descansar na sombra do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Está cansado, está cansado, está difícil, descansa no braço do Pai, aleluia. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, Ana Vitória, Israel, Samuel era pequenininho, e eu pegava eles no colo assim, começava e estava chorando, né? Israel está naquele tamanho ali hoje, mas lembro quando ele era pequenininho, chorando, eu pegava ele no colo, né? Às vezes minha esposa ficava ali ansiosa, nervosa, né? Agitada. Eu falei, não, amor, pode deixar que eu vou cuidar dele. Pegava o Israel no colo, saía com ele assim, cantando, louvando, adorando. De repente ele estava naquele soninho gostoso, naquele soninho tranquilo. Oh, querido, tem lugar melhor para descansar do que o braço do Pai? Então eu falo com você, descansa nos braços de Deus Todo-Poderoso. Descansa no braço do Pai, porque é Ele que te carrega no colo, aleluia. É Ele que nos carrega no colo. Ele que nos carrega no colo. E o cairão do meu lado, 10 mil à minha direita, eu não serei atingido. Eu não serei atingido, porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Fecha os teus olhos, fica sobre os teus pés. Aleluia. Fecha os teus olhos. Aleluia. Fecha os olhos. Onde você tem habitado, meu querido? Onde você tem habitado? Está preocupado lá com a sua casa? Não, estou com vontade de voltar para casa. Estou com vontade de voltar para o mundo. Estou com vontade de voltar para o meu trabalho. Estou com vontade de voltar para a minha família. Não estou aguentando mais. Igual o rapaz falou conosco aqui hoje, estou com vontade de sair lá para fora e fazer coisa errada. Estou com vontade de voltar para o mundo e fazer coisa errada. Foi isso que ele falou. Sabe por quê? Porque não tem habitado no esconderijo do Altíssimo. Comece a habitar no esconderijo do Altíssimo a partir de agora. Amém? Se você não habitou ainda, comece a habitar nele. Comece a descansar no Senhor. Deixa Deus te carregar no colo hoje. Deixa Deus te pegar no colo hoje. Aleluia. Deixa o Senhor te pegar no colo hoje. É Ele que te sustenta, é Ele que te carrega, é Ele que te fortalece, querido. Se nós aprendêssemos a confiar em Deus de verdade, nós não passaríamos por tantas lutas e tantos obstáculos, amém? Não passaríamos por tantas batalhas, porque nós aprenderíamos que o Senhor é a nossa fortaleza. Por isso, se entrega na presença dele agora, se entrega diante dele agora e fala com ele, começa a clamar, fala, Senhor, me ensina, Senhor, me ensina, Pai, a habitar na tua presença. Eu quero aprender a descansar, eu quero aprender a descansar no Senhor, eu quero aprender a descansar na tua presença, eu quero aprender a me render diante do Senhor. Se entrega diante de Deus agora, deixa o Espírito Santo te encher agora, aleluia. Deixa o Espírito Santo te encher nessa hora, deixa o Espírito Santo te tocar, deixa o Espírito Santo te fortalecer, aleluia. Deixa ele encher a sua vida nesse momento agora, aleluia, glória a Deus. Ele te cobrirá debaixo das tuas asas e tu estarás seguros, aleluia, aleluia, aleluia. Ele te cobrirá debaixo das tuas asas e te confiarás. A tua verdade é escudo, aleluia. A verdade é escudo, a tua verdade é escudo. Não terás medo. Está com medo, irmão? Está com medo de cair, está com medo da luta, está com medo da batalha. O inimigo tem jogado setas na sua vida, o inimigo tem preparado a armadilha. Olha aqui, a partir do momento que você habita no
esconderijo do Altíssimo. Não temerás, não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Tu, ó Senhor, é o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso e santo, Deus poderoso e forte, eu coloco agora nas tuas mãos, meu rei. Eu coloco agora cada jovem, cada irmão, cada homem que está aqui, cada mulher que está aqui hoje, eu coloco nas tuas mãos agora, Pai. Vem de encontro agora, vem de encontro a essa vida, Pai. Vem de encontro a essa vida agora, vem enchendo com o teu poder, vem enchendo com a tua graça. Venha, Pai, fazendo ele se sentir hoje carregado no colo. Hoje ele chegou aqui sentindo pesado, Pai. Tem pessoas que chegou aqui hoje se sentindo pesado espiritualmente, se sentindo carregando um fardo espiritual. Oh Deus, carrega no colo agora, carrega no colo, carrega no colo, carrega no colo o Espírito Santo, carrega esta vida no colo agora e determina a vida, aleluia, determina a vida, determina a vida, determina a vida, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Repete comigo, Senhor meu Deus, eu quero a cada dia habitar, morar no esconderijo do Altíssimo.